Formado em Medicina e com residência em Oncologia Clínica pela Unicamp, diretor médico do Rádio, Instituto de Oncologia em Campinas, coordenador geral dos departamentos de Oncologia de 2 grandes hospitais. É professor de pós-graduação na Unicamp, além de coordenar o Departamento de Cancerologia da Sociedade de Medicina de Cirurgia de Campinas. É membro titular das Sociedades Brasileira, Americana e Europeia de Oncologia Clínica e do Grupo Cooperativo Latino-Americano de Pesquisa. Nascido em Blumenau, Santa Catarina, veio para Campinas para estudar na Faculdade de Medicina da Unicamp. Ele é também fundador e CEO do Grupo Sonho. Seja muito bem-vindo ao programa deste domingo, hoje entrevistando André Sassi, médico oncologista e CEO do Grupo Sonho. Doutor, prazer tê-lo aqui no Poder e Negócios. É um prazer estar aqui com você, Thiago, um prazer conversar com você sobre assuntos de negócios, da minha vida e de Campinas em si. É isso aí, a gente vem contando história, passado, presente e expectativas para o futuro, mas eu já quero saber, nasceu em Blumenau, Santa Catarina? Isso, não sou campineiro, eu sou blumenauense de nascimento, minha família ainda é de lá e vim para cá, eu acho que eu sou campineiro de coração porque eu vim para cá em 1992, então já tenho muito mais anos de Campinas do que da minha cidade natal, embora tenha grande carinho por todo mundo de Blumenau também. Aqui, ó, acho que o pessoal lá de Blumenau vai lembrar desse rostinho aqui. E como que era a infância lá? Bom, eu fui o 5º filho, né, de uma família muito feliz. A gente nunca teve grandes posses, mas sempre teve um investimento muito grande em educação. Então, todos os meus irmãos são bem formados, bem estudados, todos fizeram faculdade. E isso acho que foi uma grande oportunidade para a gente. Meus avós eram mais simples, meus avós paternos principalmente. O meu avô materno era político da região, foi governador de Santa Catarina. Mas a gente tinha uma família razoavelmente simples também. E, como eu falei, a educação era o grande investimento que toda a família fazia. E mesmo naquela época, eu nasci em 75, mesmo naquela época o custo com educação era alto. Eu fiz ainda escolas, participei de escolas privadas, toda a minha educação foi em escolas particulares da região, boas escolas. Mas isso que me fez a formação e que me fez ter a ambição de sair de Blumenau, de focar na Unicamp, que era um grande sonho, uma das grandes instituições do Brasil, das melhores faculdades de medicina do Brasil. E sonhar alto era entrar na Unicamp na época. E aí sempre medicina mesmo? Não. Eu gostava de cuidar das pessoas, eu sempre gostei da proximidade, de ajudar os outros. E a medicina foi uma escolha não de último ano, mas dos meus últimos anos de formação em colégio, na ideia de como construir minha vida para o futuro. Então, não tinha um sonho de criança, embora até tenha fotografias de criança vestido de médico e tudo, mas não era um sonho infantil. Mas acho que foi uma construção de coração mesmo. Acho que foi uma construção, um desejo de criação de carreira muito consolidada e muito pensada também. Sim, e aí a oncologia entrou em que momento? Olha, a oncologia foi bem depois. Aí, assim, a questão da Unicamp, né? Vim para Campinas, mudando de Blumenau, era uma cidade pequena, hoje já é razoavelmente grande, Blumenau também, mas era uma cidade muito pequena, muito mais de interior. E Campinas era uma grande cidade, muito diferente. Também, 92 era menor, hoje já está muito maior do que era na época. Mas a adaptação em Campinas foi muito bem acolhido. E na faculdade, a escolha pela oncologia também foi no último ano de faculdade, foi no 6º ano. Por alguma razão específica? Olha, quando eu descobri o que era clínica médica
e como eu podia ajudar pacientes com câncer. Engraçado que quando eu passei no quinto ano da Unicamp, a gente passava na disciplina de oncologia. E eu falei, não me interessou. Olha. Passei batido e falei, não. Aí até pensei em pneumologia, neurologia, são doentes crônicos também, que a gente pode ajudar. Mas no sexto ano, quando eu entendi o que era cuidar de pacientes com câncer de fato, não na teoria, e não superficialmente, mas muito mais profundamente, eu gostei muito da ideia. Eu gostei muito do tipo de paciente, eu gostei muito da perspectiva de avanços tecnológicos que estariam envolvidos no cuidado dos pacientes, na utilização de ciência, de conhecimentos científicos, de metodologia científica aplicada no dia a dia e na necessidade de cuidar dos pacientes com carinho, com amor, com respeito, às vezes buscando a cura, às vezes buscando um cuidado paliativo, às vezes cuidando só conforto nos finais de dia. Então, assim, nenhum paciente é igual ao outro. É muito raro a gente ter protocolos fechados, embora a oncologia seja cheia de protocolos. Sim. Mas a individualização do cuidado me atraiu muito. E assim, de lá para cá, muito avanço tecnológico na área? Muito. O que mudou da oncologia, eu saí da residência em 2000. Eu até tinha proposta para voltar para o Blumenau, mas também tive proposta para ficar aqui no próprio Instituto do Rádio de Campinas, onde eu trabalho até hoje. Então, desde 2001 eu trabalho com oncologia como especialista e mudou radicalmente. Então, a gente tratava pacientes, praticamente todos os pacientes com câncer avançado, com quimioterapia. E quimioterapia um pouco testada nos pacientes como tentativa e erro. Nos estudos clínicos de oncologia eram assim, de tentativa e erro, funciona em 20%, em 80% não funciona, então eu vou dar ou não vou dar. E o avanço tecnológico veio com o desenho de drogas inteligentes. E o conhecimento da biologia do câncer, o conhecimento da genética associada ao desenvolvimento dos cânceres individuais, a compreensão de que cada câncer também é único, é derivado das células de uma pessoa individual. Então, todo o conhecimento de que proteína mudou, qual é o gene que alterou e de que maneira a gente pode usar medicamentos que atuam naquela proteína específica, naquela mutação genética específica, foi um avanço muito grande. E mais recentemente, o avanço da própria imunoterapia. A imunoterapia já é um conceito diferente, se descobriu algumas proteínas que os tumores usam para se camuflar do nosso sistema imunológico e se descobriram medicamentos e anticorpos que atuam justamente nessa chavinha da camuflagem. E desligando isso, a gente ganhou muito mais. Então, muitos pacientes deixaram de fazer quimioterapia ou a gente conseguiu fazer tratamentos muito mais específicos e muito mais eficazes para cada um deles. E assim, é muito diferente hoje, 2023, em relação a começo dos anos 2000, onde a gente estava realmente engatinhando na especialidade. E aí veio o Grupo Sonhe. O Grupo Sonhe, eu acho que foi assim, o nome fala um pouco do sonho, né? Eu tinha um sonho de fazer uma oncologia diferente quando eu saí da faculdade. Sim. Um dos motivos que eu passei no quinto ano de faculdade e não queria fazer oncologia era o modo com que eu vi os oncologistas tratarem os pacientes. Então, protocolo fechado. Aquela coisa do acolhimento. Às vezes uma necessidade de fazer um bloqueio para não ter envolvimento emocional com os pacientes. E eu falei, não, eu quero fazer diferente. Eu quero buscar individualização, eu quero me envolver emocionalmente com a história dos pacientes, faz parte. Hoje os pacientes, boa parte deles conhecem minha família, sabem quem sou eu. Essa proximidade faz muita diferença, né? Faz, porque a gente faz, assim, imagina um paciente com câncer avançado em fase final de vida ou com os medos de estar no momento final de vida. Ele precisa, além de ter alguém que oriente tecnicamente o que é melhor para ele, ele precisa ter a liberdade, né, de falar dos seus medos, dos seus desejos de fim de vida, do que precisa, do que falta na vida dele ainda. E a oncologia não é só prescrever medicamentos, é cuidar de fato das pessoas. E aí
também, ainda voltando para o sonho, esse sonho de fazer uma oncologia diferente tinha a ver, inclusive, com a questão até financeira. A oncologia era muito vista como uma especialidade cara, que os médicos, entre aspas, exploravam os pacientes e exploravam a doença em si. Isso incomodava bastante. Sim. A gente foi construindo uma imagem de oncologia diferente e depois que eu saí e fui sendo especialista, eu fiquei como médico na Unicamp, formando residentes também, e eu tive a grata oportunidade de formar excelentes profissionais, e conforme a gente foi crescendo na especialidade, selecionando excelentes oncologistas formados para fazer parte do nosso grupo, desse sonho de oncologia diferente. Então, todo mundo pensa mais ou menos parecido, todo mundo tem uma ambição de cuidar do paciente de maneira muito próxima, usando ciência no extremo, então uma solidez científica muito grande, uma solidez de conhecimentos, de metodologia, de pesquisa, de metodologia econômica. E aí, mais recentemente, um novo braço do sonho justamente é a questão de avaliações econômicas e incorporações de tecnologia com responsabilidade, porque o tratamento do câncer é muito caro. Doutor, Poder e Negócios vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para conhecer muito mais sobre essa figura, doutor André Sassi. Agora eu tenho uma dica para você que gosta de se vestir bem e ficar mais elegante. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega e eles também fazem camisas sob medida, várias opções de tecidos e mais, ternos, gravatas, calçados e também moda esporte, polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e pagamento facilitado. Vale a pena conhecer, você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a sua equipe. Lojas em São Paulo, em Campinas. O endereço em Campinas é na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. Inclusive, a Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga a Camisaria Victor no Instagram e fique por dentro das novidades. @camisaria.victor. Doutor André, olha, eu quero saber agora o seguinte, família. Porque conciliar todo esse trabalho na medicina com família, como fazer tudo isso e dar certo? Olha, eu costumo falar até para os meus alunos, meus residentes hoje. E hoje eu sou coordenador e preceptor da oncologia da PUC Campinas, muito importante. E na formação deles isso faz parte de como conciliar. Uma carreira bem-sucedida, uma carreira boa, ela não substitui uma família feliz, na felicidade das pessoas mesmo, na questão individual. Então a gente precisa ter tempo para dedicar-se ao trabalho, à construção de carreira, dos negócios, do cuidado dos pacientes individual, mas a gente também precisa cuidar da esposa, dos filhos, precisa ter tempo para si mesmo, mas a família acaba sendo prioridade. Então, os meus pacientes, inclusive, eu falei que eles sabem quem é minha família, porque às vezes eu tenho que falar, olha, eu me ausentei porque a minha filha teve um problema, eu me ausentei porque eu precisei cuidar dessa situação específica e isso torna a convivência bastante feliz para todos os lados. Então, a minha esposa Renata e as minhas filhas Beatriz, Sofia e minha enteada Júlia, que é também minha filha de coração. Então, e aí isso acaba sendo a questão do acolhimento. Faz parte. Então, assim, o envolvimento completo com os pacientes e a família cuida como um todo. Isso facilita, inclusive, também que dentro de às vezes, ambientes familiares ou ambientes festivos, quando acontece alguma urgência com algum paciente, eles entendem que aquela prioridade também naquele momento, pequeno momento, tem que ser quebrada. Eu tenho que dar atenção para outra pessoa, mas eu volto integralmente. Acho que o grande desafio e a forma de sucesso para se lidar com isso é justamente a gente se entregar completamente para aquele momento. Então, quando eu estou com a minha família, eu estou de fato com eles.
se eu tiver que quebrar algum momento e me dedicar ao paciente, eu vou me dedicar integralmente ao paciente para depois voltar integralmente para a pessoa querida do meu lado. Então, a dedicação e estar profundamente conectado com as pessoas é o grande segredo, acho. E tem que ter aquele momento também para o lazer, para dar aquela relaxada. E o senhor, o que gosta de fazer? Caminhada, eu sei que eu já andei pesquisando. Aliás, a Carol já me deu aqui uma dica. Sua assessora Carolina Cerqueira me disse o seguinte, que você gosta de fazer uma caminhada e é importante. Eu gosto de caminhar, eu gosto de tentar correr. Eu já corri bastante, perdi um pouco a forma nos últimos tempos, mas a minha ideia é voltar às corridas. Campinas tem uma tradição muito grande de corrida de rua. Eu já participei de algumas provas e são muito agradáveis. Campinas é uma cidade boa para se correr nos parques, desde que não esteja chovendo. Mas gosto também de jogar tênis. Não jogo bem, mas eu gosto de jogar tênis. Então me divirto e acho que isso que faz também a vida saudável, né? A gente fazer alguma coisa com alegria, suar, cansar, mexer o corpo, fazer o coração bater mais rápido, isso acaba trazendo momentos de mais paz também. E essa acaba sendo a orientação também para os pacientes hoje em dia? Sem dúvida. Pacientes com câncer muitas vezes acham que precisam fazer repouso, acham que precisam deixar de fazer alguma atividade e na maioria das vezes não. Lógico, depois de algum tratamento muito intenso, pode ter algum momento de mais cansaço, de mais fadiga, mas a recomendação é geralmente manter as atividades físicas o máximo possível. E para as pessoas que têm, às vezes, preocupação em ter câncer, em ter medo, ou querem fazer a prevenção, também a recomendação de atividades físicas. A atividade física está relacionada ao menor risco de câncer ao longo da vida. Então, assim, como o senhor falou agora no primeiro bloco, essa questão de cada câncer é um câncer. Dá para dizer hoje, assim, uma porcentagem de cânceres, da doença, do câncer que tem cura? Olha, hoje... Mas no mundo, mais ou menos 80% dos cânceres diagnosticados são curáveis. O importante é ele ser diagnosticado no início. Sim. Então, os cânceres mais fáceis ou mais curados, né, na prática, hoje são câncer de pele, porque a gente vê, então é mais fácil de fazer o diagnóstico precoce, mas tem que se ter o hábito de se observar a própria pele, mas também câncer de bexiga, porque o câncer superficial de bexiga sangra, e sangue na urina é uma coisa que ninguém deixa passar, ninguém acha normal ter sangue na urina. Então, tumores superficiais, tumores não infiltrativos, eles são mais fáceis de curar. O desafio é em órgãos internos, então em mama, quando se tem um nódulo na mama, esse nódulo já é grande. Então, a gente tem que detectar antes do nódulo ser palpável. No intestino, um tumor que sangra, ele geralmente também já é maior. A gente tem que diagnosticar ele muito pequeno, de preferência em estágios muito precoces, quando não se tem sintoma nenhum. E aí, por isso, os exames preventivos? Por isso, boa parte dos exames de rastreamento, que são uma prevenção da mortalidade por câncer. Então, são exames importantes, mas também, cada pessoa tem um risco individualizado de ter diferentes tipos de câncer, e aí o médico precisa ser consultado para definir qual é o tipo de exame mais apropriado. Existem alguns exames que são para todos, como mamografia, para mulheres a partir dos 50 anos, algumas mulheres precisam fazer a partir dos 40, o PSA e o toque retal para homens a partir dos 50 anos, alguns homens a partir dos 45 precisam começar a fazer. Então, assim, o rastreamento se fala muito, e aí tem os meses de campanhas de conscientização, mas o ideal é sempre ter um médico atualizado que possa orientar quais são os exames mais adequados, entre eles a colonoscopia, que também a partir dos 50 anos toda pessoa, homem ou mulher, precisaria se preocupar em fazer pelo menos uma colonoscopia para diagnóstico precoce do câncer de intestino. Perfeito, importantíssima demais essa entrevista. Olha, Poder e Negócios volta já, fique aí, no último bloco tem mais. Estamos de volta com Poder e Negócios. Aliás, daqui a pouco, às 9h30 da manhã, tem o Agro Record aqui na Tati Record TV.
No Agro Record desta semana você vai ver: cresce a certificação do gado Angus no Brasil. Tem ainda um passeio pela Rota do Vinho em Jundiaí. Você vai ver que a região tem recebido cada vez mais turistas em busca de uma boa gastronomia e belas paisagens. E uma receita de dar água na boca. Vamos aprender a fazer vaca atolada. É domingo, às 9:30 da manhã, no Agro Record. Muito bem, olha, aqui no Poder e Negócios estamos entrevistando o CEO do Grupo Sonho para falar agora sobre os desafios para o futuro. Acho que são vários, não, doutor? Vários. Tem a questão de incorporação das drogas no tratamento do câncer, que aí é uma questão individual de cada paciente, mas também coletivo. A gente vê o sistema de saúde muito sobrecarregado com os custos associados ao tratamento do câncer. Primeiro porque o número de pacientes está aumentando muito e o custo do tratamento também está aumentando bastante. Tanto do tratamento com quimioterapia, imunoterapia, com as novas tecnologias envolvidas, mas também até com as cirurgias. Então, cirurgia robótica, radioterapia diferente. Então, o desafio é conciliar todos esses aumentos de custo num sistema global. Mas uma das coisas que eu tenho como desafio pessoal é até a questão do próprio Grupo Sonho, da consolidação do modelo de negócio do nosso grupo. Então, a gente atua não só como médicos de consultório atendendo os pacientes, a gente tem uma estrutura até de gestão própria. Então, a gente atua em diferentes hospitais de Campinas, a gente atua em hospital universitário, a gente atua hoje na oncologia da PUC também, e como grupo. Então, eu tenho, além de hoje 13 médicos, ainda a gente tem uma coordenadora de eventos, a gente tem uma diretora executiva, a gente tem uma diretora administrativa e financeira que coordena e que nos dá o apoio para a gente fazer e planejar o nosso próprio crescimento e até valorizar individualmente cada médico. Valorizar a formação deles, valorizar a forma com que trabalha. Então, a gente começa a ter até indicadores de atividade, não de produção médica ou de número de atendimentos, que isso todo mundo sempre já fez, mas de qualidade de atendimento, de satisfação dos pacientes, de qualidade de vida em longo prazo, de expectativa de vida. A gente começa a lidar com números de maneira global. Isso me permite até comparar instituições onde a gente mesmo trabalha. Se uma instituição é diferente da outra e por quê? Se uma instituição oferece condições diferentes da outra. Isso é muito importante quando a gente até compara sistema privado e público, mas até entre instituições privadas também faz parte. Esse é um desafio, porque às vezes a gente trabalha em locais que podem ser considerados concorrentes entre si, mas o nosso desafio justamente é fazer isso de forma saudável, sustentável e que mostre para os nossos parceiros, os hospitais e clínicas, que isso dá retorno. Que isso, fazer uma boa oncologia, fazer uma boa medicina, dá retorno. As pessoas reconhecem a qualidade como uma fortaleza e buscam a sua saúde sempre buscando a melhor qualidade. Doutor, é possível rapidamente fazer essa conversa, ter esse diálogo entre os concorrentes? Às vezes dá. A gente tem que ser um bom interlocutor, a gente tem que ter respeito aos interesses de cada clínica, de cada hospital. A gente tem que entender a visão, missão e valores de cada instituição onde a gente trabalha, e a gente tem que fazer convergir com as nossas, individuais. Eu posso dizer que a gente teve sempre muito, muito sucesso em relação a todas essas convergências entre a gente e eventuais concorrentes. Doutor, agora é o momento final do programa Poder e Negócios. Eu vou falar alguns temas e aí o senhor me responde de forma rápida. Uma palavra ou uma frase, mas de forma bem rápida. Tá, vou testar agora o seu cérebro, a sua mente para responder bem rápido. Trabalho. Prazer. Informação sobre oncologia. Necessidade e ambição demais. Tecnologia. O desafio de humanizar. Um sonho. Construir um ambiente onde mais pacientes sejam curados e que levem uma vida mais leve. Fé. Necessária e apoio e família. Vida.
A vida, essa eu não sei se eu vou responder rápida, mas a vida é boa, e ela precisa ser boa e ela precisa ser leve. E não precisa ser muito longa, mas ela precisa ser boa. Poder? Poder é consequência de fazer o bem para os outros. Negócios? Negócios é uma forma de se fazer o bem para os outros. O sucesso? O sucesso também acho que é uma consequência de estratégia, de estratégia de vida, desde o início da construção até a realização no dia a dia. Ser médico? Ser médico é um dom, mas é um treino diário. A gente sempre precisa entender e refletir a respeito das nossas responsabilidades. A última é a mais importante. André Sassi. Eu tenho muita sorte na vida, porque eu sempre encontrei pessoas boas com quem eu podia confiar e podia trabalhar, mas principalmente é confiar cegamente. Então eu sou muito grato. Muito obrigado pelo bate-papo, foi incrível, doutor André. Olha, a gente não tem mais tempo. O Poder em Negócios de hoje fica por aqui. Os cortes do programa estarão disponíveis no nosso Instagram já nessa semana. Aproveita para seguir a nossa página, curtir e comentar nos nossos conteúdos. Um excelente e abençoado domingo e até semana que vem.